Amados, boa noite. 15 dias sem nos encontrarmos não é muito bom. A saudade bate forte. Então, nós estamos há 162 domingos falando de quem? Dele, de Jesus, aprendendo mais coisas com ele. E as suas falas daquela época chega até hoje como um dardo para que a gente acorde, entende? Então, continuando com os nossos domingos iluminados pelas lições da benfeitora Amélia Rodrigues e do abençoado Divaldo Pereira Franco, adentramos no item a importância de ser pequeno. Muito lindo esse texto, muito lindo. E aqui a gente já vai recebendo os nossos irmãos, a nossa família espiritual linda, Sheila Ricardo de São Paulo, Marcos Serafim de Araraquara, querido, boa noite, boa noite. E vamos pensar assim. Oi, Maria Nilceia, boa noite, linda. Oi, Nilceia, que seja uma noite de aprendizado. Claro, você sabe, estando com Jesus, amor, nós havemos de melhorar. Passamos por tantas coisas, não, Nilceia? É gato que fica doente, é marido que fica doente. Mas a nossa doutrina nos fortalece, né, amor? Muito boa noite, Nilceia, linda. Rose Cantarim, maravilhosa, muito linda. A nossa família é assim. Não esquece de colocar a aguinha, hein? Então, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, o seu lar, os seus pensamentos, as suas atitudes, as pessoas que te cercam. Enfim, vamos pedir ao Pai paz para os nossos corações na noite de hoje. E assim, nós vamos ver que Amélia Rodrigues, eu venho sempre falando para vocês, mas que moça inteligente e na espiritualidade, isso que eu fico imaginando a bênção e a beleza do continuar, entende? Por quê? Para fazer o texto de hoje, que se chama, vamos lá, que se chama A Importância de Ser Pequeno, ela vai se inspirar em Lucas, no capítulo 9, no versículo 46. Mas e aí, depois, ela faz essa página linda e o nosso Divaldo psicografa. Então, no Novo Testamento é curtinho. É assim, olha, está em Lucas. Veio à tona entre eles, entre todos os discípulos, um debate sobre o qual deles seria o maior. Porque eles estavam reunidos e se conversavam e estavam se achando os melhores, entende? E eles queriam saber dentre eles qual que era o maior, o melhor. Jesus, porém, vendo e conhecendo o coração deles, tomando uma criancinha, colocou-a de pé junto dele e disse, já começamos aprendendo, e disse,
Quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim. E quem me receber, recebe ao que me enviou, Deus. Pois quem é o menor entre todos vós, esse é grande. Não havia por que discutir entre eles, porque Jesus não ia falar, é João, é Pedro, é Paulo, é Judas, não. Ele só explicou muito bem, quem receber em meu nome, esta criancinha recebe a mim. E quem me receber, quer dizer, entender as explicações dele, a boa nova, a mensagem fantástica. Quem receber Jesus, recebe também aquele que enviou, que é Deus. Porque, amores, nós somos uma partícula divina, somos criados por Deus. Ele mesmo disse, Jesus, sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Entende? E aí, então, pois quem é o menor de todos, pode ser o maior. É o coração que manda. E aí, Amélia, desse trecho, pequenos e grandes dos reinos dos céus, ela faz essa bênção de texto para refletir. Você sabe que ela... Oi, Kátia, linda, maravilhosa. Oi, linda. Ela floreia muito, ela é muito romântica, ela é muito doce, não? Então vamos ver lá. A importância de ser pequeno. Aí a gente já começa a pensar. Ninguém faz nada sozinho. Nem uma construção de creche, nem uma casa de sopa, nem um atendimento. Então, sempre precisamos das pessoas do nosso lado. Sozinho, ninguém faz nada, nunca fez. Mas a pessoa, quando ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela pensa que controla tudo, que é dona de tudo. Mas um dia vai partir. Tem que arrumar continuadores, isso sim, não é? E a Amélia fala, vamos ver lá. Sopravam os ventos quentes do dia em febre, calor absoluto. Cafarnaum, onde Jesus pregava na sinagoga, estava cheia de gente. Galileus estrangeiros de várias procedências, acotovelados pelas ruas, calçadas com pedras irregulares, numa corrida absoluta. Por quê? Eles iam às mesas dos cambistas e que estavam cobertas de moedas, de dinheiro, de diferentes povos, que ali comercializavam com gritos e imprecações, qualquer coisa. Então, nesse ínterim, a quadra do verão, o calor, trazia levas de viajantes que atravessavam o Jordão, conduzindo suas mercadorias valiosas, como tecidos de veludo, sedas, tapetes, vasos de cerâmica, alimentos, especiarias que eram vendidos ou trocados pelos produtos locais, porque Cafarnaum tinha trigo, peixes, azeite, vinho capitoso. Então havia aquele burburinho de gente indo e voltando, indo e voltando. Oi, Joana Lem, boa noite, filha. Boa noite. Oi, filha, tudo bem, querida? Tudo bem? Então, e Cafarnaum era considerada
uma das mais importantes cidades da orla do lago de Tiberíades, e derramava-se exuberante com pomares de frutas na direção do mar, do qual recebia vento delicioso no entardecer. O que é agora que está acontecendo aqui? Então, isso predominava naquela época em Cafarnaum, essa região maravilhosa. Célebre agora era Cafarnaum, principalmente pela sua sinagoga, porque foi feita uma sinagoga bonita, não igual a de Jerusalém, lógico, não, mas um local mais simples, mas era acolhedora. Então, uma igreja, não? Um local de pregação, porque todos conheciam a Torá, menos até os menos, os que não sabiam ler, sabia a Torá, sabia, porque os outros liam e ele ouvia, entende? Então, agora, quem estava na sinagoga, você sabe, os fariseus, os sacerdotes, sim, dinheiro. Discutia-se ali, gente, a Torá, claro, o Velho Testamento, mas também discutia-se por mesquinhezas e exigia o cumprimento rígido das mínimas imposições da lei, que lhes constituía a diretriz para todos os atos. Era um horror. Vocês vejam, vocês estão acompanhando a várias. Oi, Lenise, linda, boa noite. Liz Antonelli, também boa noite. Parabéns pela execução da Feira dos Livros. Eu coloquei a grande, tudo é maravilhoso, mas divulgar a doutrina constitui a maior caridade. Não fui eu quem disse, foi Emmanuel. Silvia, linda, boa noite, querida, boa noite. Amanhã é seu dia, hein? Vou fazer força de estar lá, viu, Silvia? Bom, aí, o que se discutia na sinagoga? Discutia-se as coisas mínimas. Por exemplo, Jesus nos salvou, ressuscitou, entre aspas, Lázaro. Foi no sábado, não podia. A lei não permitia trabalhar ao sábado. Nada podia ser feito. Quando Jesus consertou o braço de um homem na sinagoga, era sábado. E aí, quando o homem viu que a mão ficou em ordem, olha que felicidade, abraçou Jesus. E os sacerdotes, escuta, hoje não é dia de curar. E ele fala, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, gente, esse povo era um povo que estava na infância espiritual, sem tantos conhecimentos e com todo respeito. Há criaturas cristãs que, quando sexta-feira o sol se põe, não tem loja que abre, não tem nada. Sábado é para se dedicar às colocações religiosas. Mas vamos entendendo isso com amor. Então, e os homens colocavam-se acima de todos. E esses religiosos implacáveis tinham uma sede de poder mais do que político, entende? Eles mandavam e desmandavam. Lembra que foi Anás e Caifás que deram o ultimato da crucificação de Jesus. Não tem nada de romano, não. Era o Sinédrio. Para lembrar. Então, e os outros todos
seguiam isso por medo, porque naquele tempo não tinha jeito. Eles eram coniventes com o governo romano e dominavam. E aí a Amélia vai mais longe. A infâmia, a urdidura do mal, onde o Douglas falou, como evitar o mal através da Joana de Ângeles, não? Então, a infâmia e a urdidura do mal viviam de mãos dadas em toda parte. E Cafarnaum não constituía uma exceção, seguia. E aí, pelo contrário, diante da sinagoga, nas esquinas, nas praças, nas multidões, debatiam venalidades, coisas sem importância e acusações suspeitosas contra alguém. Para a gente entender melhor, seria a mesma coisa, por exemplo, eu vou ao centro espírita, eu quero entrar e gozar daquele silêncio, do amor de todos. Aí vem um e fala, ai, mas, exemplo, não aconteceu nada, estou falando. Se vem um e fala, ai, mas escuta, aquela planta lá está aborrecendo, ai, tem pouca água no pote, ai, isso incomoda. Você vai lá, né, Nilceia? Você vai lá para ficar feliz, para desfrutar das energias fortalecedoras que nós precisamos, entende? Então, era isso que acontecia em Cafarnaum. Em vez de ficarem orando em silêncio, respeitando, ficavam com conversas desnecessárias, perdendo tempo, criticando alguém. Olha só. E se você perguntar, os tempos mudaram? Muito pouco. Um vai, por exemplo, a uma missa, fica preocupado com a roupa, porque a outra vai olhar. Para! Não é assim. A Nilceia falou, é grande verdade. Porque lá, Nilceia, quando eu particularmente piso no centro, porque só vou às segundas-feiras agora, e eu quero, não me traga problema, porque não vou solucionar. Eu quero desfrutar da delícia de estar ali, daquelas energias, um sorriso para um abraço para outro, tudo uma beleza. Atenção para quem está falando. Às vezes alguém mexe no celular, não pode. É assim, né, Nilceia? Mas, Elisete, vamos assim, mas vamos em frente. Então, mas nós continuamos dentro da nossa proposta. Então, é delícia. Vamos em frente. Então, a Amélia está falando que a infâmia e a urdidura do mal, Nossa Senhora, transformava tudo, a sinagoga, as praças, a rua, todo mundo, acusando contra alguém, criticando, falando tudo que não precisa, porque é hora de orar, não? Então, cada época, ela fala, da humanidade, apresenta suas próprias ulcerações morais e políticas, sociais e econômicas. Então, e é por isso que a comunidade espírita é sempre voltada para a prática do amor, da caridade, não interessa. E nós somos felizes porque a nossa casa, com 96 anos, aqueles que nos antecederam trabalharam sob essa ótica. Então, hoje a gente tem
a Casa da Sopa, que trabalha incansavelmente. O nosso presidente conseguiu pessoa para cortar cabelo de graça, o Valdemar. Nós temos a Casa do Caminho, que atende 76 crianças. Nós temos o Educandário Joana, que atende 300. Nós temos aí os asilos, os locais que atendem os drogados, enfim. Ibitinga é linda, mas precisamos tomar cuidado com essas colocações, porque essas colocações atrapalham o progresso, a evolução das coisas. Emitir opinião, cuidado, não? E aqui ela está falando, cada época da humanidade apresenta suas próprias ulcerações morais. Vivemos hoje. No campo político, vivemos hoje. No campo social, no campo moral, tudo pode. Ah, dona Val, mas a senhora é muito atrasada. Não. Porque hoje precisa voltar àquela situação. Conhece uma pessoa, tem bastante contato com ela, vai conhecendo, vai se mais intimidade, fica namoro, depois noivado, depois casa, pronto. Por que tanta anarquia? Dorme com um, dorme com o outro. Nesse aspecto, sou radical, sou quadrada mesmo, certo? É difícil, mas, como a Amélia falou, a humanidade, de período em período, ela mostra a sua transformação moral, política, social e econômica. Veja bem comigo. Quando que, há 25, 30 anos atrás, um pai ia na escola conversar ou agredir um professor porque educava o seu filho? Não pode nada. No educandário não é assim, viu, gente? Não é assim. Então, os professores, eles ficam intimidados, ganham pouco, será que ele não pode nada? A criança não sabe mais nada e não pode exigir porque não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a Amélia fala direitinho que cada época da humanidade tem essas mudanças, mas existem aqueles que vão vendo os erros que fizeram e vão tentando consertar. E vão tentando e conseguem com sucesso, porque trabalha junto com Jesus. Então, oi Gláucia, boa noite, querida. Nossa família espiritual está presente. E aí ela diz, isso aqui é muito importante para entender hoje as colocações morais, para entender as colocações políticas. Não podia haver dilapidação dos cofres públicos, não pode. Ver as condições sociais. Ah, tá bonita, arrumada, pode entrar, não tá, não pode entrar. E a situação econômica. Ah, tem poder aquisitivo? Ótimo. Não tem poder aquisitivo? Tchau. Oi, Sandra, meu amor, boa noite. Viva Araraquara, linda. Boa noite, Sandra. Então, nós temos que, cada época da humanidade, entender isso. E, junto ao Consolador, que é a doutrina, nós não somos contra tudo e contra todos. Nós vamos contemporizando e fazendo a nossa parte. Aquilo que você tem certeza absoluta que é correto. Por exemplo, várias pessoas voltaram a dar passe na Casa do Caminho. Muito bem. Por quê?
Porque, gente, essas criancinhas de 4, 5 anos, elas vêm de lares desestruturados, entende? É necessário energizá-las para que elas consigam e aprender o A, o E, entende? É necessário. Ah, mas é muito coisa do passado, não tem nada do passado. Orar é necessário. No educandário, todos, Pai Nosso na entrada, todos, Pai Nosso ao meio-dia. Acabou. Ah, mas não quero saber. É isso aí. Vamos trabalhar. Por isso que a Amélia eu adoro, porque ela me chama a atenção para essas coisas. E é isso que estamos conversando com amor. Aonde você, da nossa família espiritual, estiver, é a sua forma, a sua atitude, a sua colocação moral é que vai ditar o que é necessário ou não. É impressionante, é lindo. Vamos em frente. E ela diz: os pobres, esses que nunca têm voz, naquela época não tinha. E agora ficou diferente. Como que ficou diferente? Eu estava outro dia na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu vi um homem forte ir buscar um gás. Agora tem doação de gás, doação de cesta básica, doação de aquela. A criatura, muitas vezes, pertence ou recebe algum benefício por um filho ou um salário. Se ela trabalhar, ela perde o benefício. E o que está acontecendo? Está todo mundo correndo atrás disso daí para não trabalhar. Quando o trabalho é uma oração. Vamos em frente. Os pobres, esses que nunca têm voz, viviam apavorados ou se submetiam a circunstâncias esquisitas, a fim de sobreviverem entre aqueles que os devoravam. Você lembra que Simão Pedro, pescando, não conseguia pescar um tanto de peixes para pagar os impostos da onde ele morava. E aí, então, foi quando Jesus falou: vai em tal lugar. Não, mas a gente já foi. Vai, joga a rede. E aí tinha peixe. Deu para pagar imposto, pagar tudo. Então eles viviam da venda do peixe, pagavam imposto. Então vocês vejam que situação difícil que era o do pobre daquela época. Então, e nesse contexto rico de crueldade e primarismo que está Jesus. Olha que lindo! No qual esplende a sua mensagem de amor e justiça. Nesse povo conturbado, amores, entende? Esse povo conturbado, espezinhando, judiando do pobre, leproso vai morar na caverna porque contagia, criança abandonada vai não sei para onde, velho nem pensar, entende? E aí Jesus vem com essa fala: amor para com tudo e todos. Justiça, coisa que na época nem com ele houve justiça. Foi, como diz Rui Barbosa, o julgamento mais nefasto o dele. Não devia nada. Rui Barbosa fez um pronunciamento por escrito, eu não sei onde que eu tenho guardado, sobre esse julgamento infame. Muito bem. E aí, então, chega Jesus. Começa a mudança. Nesse clima de animosidade grandes, a sua palavra era, sabe, aquela colocação alcodorada, maravilhosa, convidando a todos para quê? Para a renovação, para o trabalho, em favor
da construção de uma nova era, de um novo momento de paz, de solidariedade, de ver o semelhante como seu irmão, entende? Lembra da história da parábola, até a Glaucia me ajudou outro dia, agora não esqueço mais, que havia um judeu caído e quem ajudou foi o samaritano? Então veja isso daí. Então, com ele, uma nova era. Uma nova era. Mas o homem, ao longo dos tempos e séculos, foi usando do cristianismo, de forma inadequada. Guerras e guerras, matança, até que em 1850 veio o Consolador. E a doutrina espírita, prima, amor, instruir e caridade. Acabou. Você precisa fazer tudo que você puder pelo seu próximo. Mas não é um tudinho, não, é tudo. Ah, mas agora eu estou cansada. Descansa e depois vai ajudar. Ah, mas agora o joelho está doendo. O tio Douglas falou, Paulo disse, trabalhar mesmo que seja com os joelhos conjuntados, dentro da sua proposta. Vocês me veem em casa, é ata, é preparar a aula, é isso, é aquilo, é o que eu posso. Não dá, o joelho não aguenta. Mas precisamos continuar. Oi, Marlene Pisoni, boa noite, querida, boa noite. Então, veja bem, com ele, uma nova era, solidariedade, que não existia isso. E paz. É paz interior. É claro, aí vem a Amélia, que não havia lugar para ele, nem para a sua fala. Naquela época não havia. Olha que judiação. Ele era visto com desconfiança. Achava que ele era um bruxo, inventava as coisas, que aquelas colocações de milagre não era verdade. Veja bem, ele era visto com desconfiança e ele era visto também como um revolucionário, um perturbador da ordem, e era acompanhado nos seus movimentos e palavras. Por quê? Porque eles ficaram 3 anos ininterruptos perseguindo Jesus, até que conseguiram. Muito bem, que estava em Isaías essa profecia também. Então, todos os seus movimentos e palavras eram mudados, adulterados. E é interessante, nossa família espiritual linda, que eu amo tanto, que nós, ao longo da existência, só pensamos em Jesus crucificado, aquela coroa de espinho, os romanos, não é nada disso. Nós, com a Amélia, nós ficamos conhecendo ipsis literis, aquele povo, aquela época, aquele momento, que a gente não sabia, entende? A gente não sabia. Fala-se, agora não, nós já estamos no 7º livro, tem 11 sobre esse assunto. Vamos em frente. E aí Jesus, educadamente, vendo os apóstolos conversarem, porque vocês sabem que os apóstolos eram pessoas simples. Ali, o mais inteligente era Mateus, porque ele era um cobrador de impostos, ele era uma criatura que conhecia dinheiro muito bem. Os outros, os pastores ou os pescadores, eram homens rudes, mas Jesus precisava desses que pudessem acompanhá-lo, sabe? Então, aí, eles iam conversando, eles tinham dúvida também. Mas será que ele é o Messias mesmo? Mas será que nós estamos certos? E vinha. E quem que ele acha que de nós aqui é o melhor? E quem de nós aqui vai ganhar o reino dos céus? É a conversa. E aí Jesus ouviu o burburinho e perguntou: o que vinhais discutindo pelo caminho?
ficaram quietos, indagou Jesus aos amigos que chegaram suados na casa de Simão, porque a casa de Simão Pedro foi a primeira casa do caminho. E mediante isso que colocamos aqui Bitinga, Associação Filantrópica Casa do Caminho, em homenagem a isso. Então, eles estavam todos conversando, indo para a casa de Simão Pedro. Tomados de surpresa, os discípulos entreolharam-se. Nossa, mas ele escutou que ele estava conversando e não tiveram coragem de responder nada. E eles conviviam com Jesus, mas olha, veja bem o que fala Amélia. Não o conheciam. Partilhavam das suas ideias, porém não haviam ainda penetrado na sua profunda lição, amor incondicional. Não, porque não havia. Ouviam deslumbrados os anúncios do reino de Deus. E eles queriam isso, mas não entendiam que o reino de Deus está dentro de nós. É a sua paz, é o seu trabalho, é a sua caridade, é a sua doação. É você estar, o seu espírito estar bem. Entende? Eles não entendiam isso. Eles acreditavam que era um local determinado lá, sei lá, na espiritualidade, entende? Então, não conhecia bem Jesus também. Oi, Ada Bonita, boa noite, querida. Homens simples e toscos comportavam-se às vezes como crianças desatentas em relação aos deveres, entregando-se a conversas inúteis e pelejas rudes por questões danadas. É a mesma coisa nos templos cristãos, meu pai. É a mesma coisa nas instituições de caridade, nas ONGs. Fica por isso, põe o lixo aqui, põe o lixo lá, porque não me põe isso, porque não... Para, vamos trabalhar e pronto, acabou. Não dá nem para conversar mais, não é verdade? A Amélia está contando bem o que é o hoje, entendeu? Tem pessoa que fala, aqui na cozinha quem manda sou eu. Como que as outras vão poder ajudar, gente? Bom, então, deixando isso de lado, a Amélia diz, essas pessoas eram como crianças. Conversavam fiado, o que não precisa, e o trabalho fica para trás, tal criança. Outro dia, numa reunião, uma professora falou, uma senhora de uma entidade, ai, mas tem uma criança que grita a hora que chega, a hora que sai. Eu pensei, tem 70 lá. Mas você já pensou de ter 300, esses 300 começar a gritar? Não pode. Então você vai, aprendendo também. Vamos embora. Assim, diz Amélia, sempre eles eram chamados a atenção por Jesus carinhosamente, mas com energia pelo amigo, que lhes trabalhava o amadurecimento espiritual. Oi, Deise, Maria, Aide, vamos ver lá, tá ali, Angra dos Reis, bonita, um beijo. Então vocês vejam bem, eles eram chamados às falas por Jesus de forma educada, não pode falar que eu que mando, isso ninguém manda. Eu só obedeço fulano e fulano. Não, vamos conversar todos juntos, meus amores. É por isso que a coisa não produz. E um sai, outro sai. Não,
teria que manter um padrão maravilhoso de prosa das necessidades reais de cada situação. Senão, cada um no seu setor. Acabou. E não pode uma secretária sair da sala, deixa de fazer matrícula e vai dar palpite na aula da professora. Não pode. Não pode. São coisas que você vai vendo e eu vejo que a Amélia me orienta mais ainda, né? Assim sendo, mas com respeito, com amor, cada um no seu setor, cada um faz sua parte, que tudo dá certo. Vamos? A jornada que ali encerravam havia sido traçada com segurança, significando-lhes o primeiro desafio a enfrentar, como preparação para os dias por vindouros. Então, essa orientação de Jesus, claríssima, era para isso. Quando eles conversavam desnecessariamente, vamos arrumar. O mestre aguardava-os com habitual generosidade, feita de misericórdia e de compaixão. Não tem dois iguais, gente. Cada um tem um processo de pensar, de agir, entendeu? Oi, Cleuzinha, boa noite, amor, boa noite, boa noite. A Glaucia colocou aqui, gostaríamos hoje, se Jesus aparecesse ao nosso lado. Saberíamos que é Jesus? Difícil, Glaucia. Jesus amava todos com ternura. Entregara-se-lhes com dedicação total, embora sabendo das suas dificuldades interiores. Por isso, convocara a todos para esse ministério. Alguns eram espíritos nobres que se reencarnaram para auxiliar Jesus, outros não. As suas inexperiências dessas pessoas facultavam a aprendizagem mais segura para o testemunho do futuro. Por tal razão, tateavam na sombra dos labirintos da insegurança até encontrarem o caminho que iriam percorrer com grandeza de alma. Titubeavam. Eu não vou, eu não vou. Até que chega. Para Mateus ele falou, vem. Mateus largou tudo e foi. E anotou tudo que acontecia. E então, aqueles momentos iniciais difíceis foram arrancados das colocações simples e repetitivas do cotidiano e passou por uma súbita mudança e começaram a seguir Jesus. Esse resultado se faria somente pouco a pouco. Por quê? Mesmo o Simão Pedro, ele ficava um pouco com Jesus, de vez em quando ele voltava para a casa dele, com a esposa, a mãe, essa coisa e tal. E então depois, agora eu vou ficar bastante, e ia para Jesus por todos os lugares. E é sempre assim que se dá o amadurecimento moral, que faz do pigmeu um gigante e do ser simples, que a fornalha do sofrimento modela, e aí sai um verdadeiro herói. E os 12 apóstolos e os 11 foram maravilhosos, não? Aquele era, de todo mundo, o material humano disponível, o dos 12, para a construção da era do espírito imortal. E se tornava necessário trabalhar com carinho e firmeza. Aí, eu não sei se ela vai falar aqui, mas aí nós vamos encontrar o quê? O Judas cuidava das finanças, mas ele tinha uma ideia. Ele tem poder, ele vai dominar os romanos, ele vai subir no trono. Ele tinha essa ideia, coitado. O Judas, não? E cada um tinha uma função ali. Vamos ver. E eles iam discutindo cada vez mais pelo caminho
E a pergunta de Jesus, que foi essa, que vinhas discutindo pelo caminho, ficou quieto, escarlaram a boca. A princípio, eles ficaram constrangidos, embaraçados. Deram-se conta da pouca importância da questão do debate, da conversa, mas constatavam novamente o poder de penetração do mestre no insondável dos pensamentos e atos. Jesus via tudo, gente. Por fim, vencendo o conflito, sem agastamento, sem tanta confusão, uns tiveram coragem e responderam. Olha que bonito. Vínhamos discutindo em torno de quem de nós era o maior, o mais amado, ou de importância mais significativa para o Senhor. E todos, mestres, reconheceram que o João é distinguido pelo vosso amor. O senhor ama demais o João. O João tinha 17 anos, gente. João evangelista, não? Tinha 17 anos. E ele seguia Jesus até na cruz. Ele seguiu Jesus. Foi o único que ficou no pé da cruz, junto com as mulheres. Oi, Ana Lopes, Cleuzinha, boa noite, amores. Entende? Então, veja bem, eles iam discutindo isso. Eu acho, Jesus, que o Senhor gosta mais é do João. Mas o Pedro é merecedor da mais expressiva confiança, porque o Pedro era enérgico. O Simão Pedro era truculento, ele enfrentava tudo. Entende? Foi ele que cortou a orelha daquele romano Gáudio, quando o Judas beijou Jesus lá em cima. E aí Jesus catou a orelha e colocou no lugar. Entende? Então, veja bem. Aí um falou, Pedro é merecedor da confiança. O Judas também, porque ele guarda as moedas e se encarrega do controle das nossas modestas finanças, para a alimentação nossa, a caminhada, vai daqui, vai de lá. Então pode comprar isso, não pode comprar isso. Quando não pode comprar, o que fazia? Comia as espigas de milho pelo caminho. Alimentava-se do que tinha. Então eles queriam saber quem era o maior e o mais amado. Quem era? E os demais? Que somos? Que papel desempenhamos aqui no grupo Jesus? Afinal de nós, qual o senhor acha que é o maior? Eles queriam assim que ele falasse, é você. Acha que Jesus ia fazer isso? Nunca, não? E aí, então, olha a pergunta. Certamente, eles estavam numa disputa e queria que ele falasse quem era o melhor. Queria libertar essa dúvida. Jesus, por isso que nós, nos nossos trabalhos, um alerta. Não podemos, né, Sandra? Eu sei que trabalha com muita gente, é Sandra Fiora, ficar só com uma pessoa, só aquela. Não, nós precisamos de todos. Um mais, outro menos, nós precisamos de todos, né? É melhor assim. Nós precisamos da faxineira, da limpadora, da cozinheira, da professora, precisamos de todos. Bom, então, Jesus envolveu a todos com muita compaixão e com sabedoria habitual respondeu. Vocês percebem que esse texto da Amélia é mais atual do que você pensa. Quem trabalhou em escola regular, igual eu, a Nilceia, a Lisete, sabe disso. Quem trabalha em instituições sabe disso. Quem trabalha em templos cristãos sabe disso. Então, é atual o tema. É atual. Aí, então, Jesus envolveu todos naquela compaixão e respondeu. Mas ele vai responder, João e Pedro? Não. Ele disse, o grão de mostarda menor e mais insignificante
que qualquer outra semente reverdece com o mesmo tom o solo abençoado pelo trigo vigoroso. Já começou falando, o grão de mostarda traz dentro dele tudo para ser a grande árvore. Ele continua. A bolota do carvalho, a semente do carvalho, desenvolve a árvore grandiosa que nela jaz, assim como o pólen quase invisível de todas as flores encarrega-se de transmitir beleza e perpetuar a espécie em outras plantas. Todas são importantes na paisagem terrestre. É o que eu falei. No centro espírita, né, Sandra, você que também trabalha, nós precisamos de todos, não é de um, todos. Nas instituições, a diretoria executiva, mas precisamos de voluntários, pessoas que deem amor. Então, você vai notando que a atualidade do tema, ele está falando, todos são importantes na paisagem terrestre, todos, não tem ninguém melhor que o outro. E por isso que quando alguém fala assim, eu fiz aquela coisa, eu construí. Você não construiu, você auxiliou, todos colaboraram, entende? Como nós fizemos na Casa do Caminho, com o almoço do seu Pedro, todos os espíritas, e a venda dos quadros da Valdelice Salum. E aí? Não teve uma pessoa que falou, essa é? Não teve e não terá. Porque é assim que funciona, não? Que a gente está vendo. E aí Jesus continua falando e é para nós. Entenderam bem do grão de mostarda, a bolota, a sementinha da flor, todos são importantes na paisagem terrestre. Aí ele continua. O grão de areia anula-se ante outro para construir a praia imensa que recebe o carinhoso movimento das ondas arrebentando-se no leito reluzente. O grãozinho de areia, outro grão, a praia. Tudo é importante diante de meu Pai. Gente, fala dele. A Amélia colocou bem, destacando. Tudo é importante diante de meu Pai. Não pela grandeza, mas pelo significado que cada coisa reveste-se para a utilidade da vida. A sua empregada é importante? É. A sua lavadeira é importante? É. A sua faxineira é importante? É. O jardineiro é importante? É. Tudo. E aonde nós estivermos, os templos cristãos, todos são importantes, todos. Não tem chefes, todos sabem o que é que tem que fazer. Como que vão? Aí tem o diálogo, reuniões, etc. Está aqui. E aí, Jesus não parou. Ele disse assim, que tudo é importante diante de meu Pai, de Deus. Não pela grandeza, mas pelo significado que cada coisa reveste-se para a utilidade da vida. Entre os homens, agora vem Jesus, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo, tornando-se o melhor servidor, aquele que não se cansa de ajudar, que se encontra sempre disposto para cooperar e servir sem outra preocupação, qual não seja a de beneficiar. Você vê quem é o maior. O maior é sempre aquele que se auto-esquece e trabalha. É aquele que enxuga a lágrima do outro
e esquece de chorar. É tão complicado, não? Essa é uma parte psicológica muito importante. A Sandra, que entende psicologia, isso aqui é uma parte muito importante. No campo da psicologia, claro, isso vê bem. Aquele que não cansa de ajudar. Ajuda mesmo. Você fala, mas eu faço. Fica quieta. Faz e fica quieta, por favor. Que se encontra sempre disposto a cooperar. Mas não é cooperando, mas eu mando. Para. Cooperar quietinho. Sem outra preocupação de aparecer. Nós temos que aprender, amores. É lição para mim? É sim, claro que é. Então, aí Jesus continua e fala mais uma coisa, hein? Vocês estão entendendo bem, pelo amor de Deus, que é o que eu mais quero. Quem se apagar para que outro brilhe, torna-se-lhe o combustível sem o qual a luminosidade desaparece. Você precisa deixar o outro crescer, o outro evoluir, porque você não é eterna. A grande beleza que vamos entendendo desses textos é para alertar o seguinte, que em todos os locais nós temos que ir preparando criaturas para continuar os trabalhos que uma ONG vem fazendo, que um templo cristão vem fazendo, porque vamos passar. É isso que importa. Não é querer ficar aqui, eu sou. Não, o tempo vai passar. Então, quem se apagar para que o outro brilhe, torna-se-lhe o combustível sem o qual a luminosidade aparece. E Jesus ainda diz, há uma grande importância em ser pequeno, graças a cuja contribuição apresenta-se o conjunto grandioso. Eu não falei no começo que ninguém faz nada sozinho? É isso aí. O importante é isso, amores, é isso. É isso. Se a doutrina espírita, onde quer que estejamos, flui, não é o trabalho de um, é o trabalho de vários. Todos estão comungando a mesma língua. É amor, é tolerância, é instrução. Aí nós temos o Emmanuel, a Joana, a Amélia, o André Luiz, o Divaldo, o Chico, a Dona Aparecida Conceição, um monte de gente. A gente é um grãozinho de areia ainda, está começando, entendeu? É isso, porque Jesus falou, há uma grande importância em ser pequeno, graças a cuja contribuição apresenta-se o conjunto grande. Fez, nessa hora, um silêncio, entenderam tudo, pararam de querer saber quem que era o maior, o melhor, né? A fim de ensejar aos amigos maior reflexão, para que nunca mais se esquecessem do que Jesus falou. E aí, Amélia coloca mais uma fala de Jesus, e nós vamos gravá-la nessa noite. Aquele que dentre vós desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta, será notado quando estiver ausente na construção do bem. Então vocês vejam que bênção, que é isso, que fala maravilhosa. A criatura que deseja ser o maior, o mais importante, o mais amado, o mais notado,
torne-se o melhor servidor. Sirva. Sirva. Tudo, tanto quanto você puder. E seja amigo das pessoas. Não só usando as pessoas, tendo palavras desconexas ou palavras que firam. Não pode. Vamos falar palavra de amor, palavra de carinho, palavra de atenção. E ajudar sem esperar resposta. Desculpar tudo, tudo, tudo. Fique em paz. Por quê? Aí, o legado que você vai deixar será lembrado. Isso sim, será lembrado. Ninguém se esquece da Dona Luísa Benzedeira. Ninguém se esquece. Ninguém se esquece da Aparecida Conceição do Hospital do Fogo Selvagem. Por quê? Porque só praticava o bem, só isso. Então, ela encerra assim. No silêncio que se fez natural, os viajantes dispersaram-se pelas diversas lugares da casa de Simão para trabalhar, enquanto lá fora o sol de verão dardejava os seus raios de fogo sobre a terra que abrasava. Entenderam que não havia o mais amado por Jesus, não havia aquele, todos. E isto é uma recomendação linda e clara para que sejamos sempre, família espiritual, os maiores servidores ao nosso semelhante. Ajudar, desculpar. Por quê? Quando não estivermos, quando tinha fulano, aí é que o legado que você vai deixar é importante. E ninguém faz nada sozinho. Sempre precisamos de todos, 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 todos. Que lindo! Vocês perceberam que bênção que é essa lição? Entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo, tornando o melhor servidor. Lindo, amados, lindo. Vamos orar? Vamos orar. Então agora, noite maravilhosa, com muito amor, vamos lá. Deus, a sua aguinha está aí. Deus de amor e bondade, obrigado pela noite de hoje, uma noite preciosa, com ensinamentos profícuos, para que todos nós possamos seguir os exemplos de Jesus, para que tornemos cada qual mais feliz e aqueles que nos cercam também. Então, com muito amor, falamos. Deus de amor e bondade, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, Jesus, por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Jesus, pela família que formamos. Obrigado, Jesus, pelo lar. Obrigado pela inteligência, pela sabedoria. Obrigado, muito obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado por tudo, tudo, tudo. Mas Jesus, vem ter conosco. E agora, você, nossa família espiritual, peça alguma coisa que você sente que necessita. Peça. Se for por benefício, se for por merecimento, ser-lhe-á concedido pelo Pai. Peça enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o
pão para a alma, Senhor. O que acabamos de estudar é o pão para a alma. E não os deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos das querelas, das complicações, daquilo que os nossos discípulos discutiam. Livrai-nos, porque nós nascemos não para sermos servidos, mas para servir. Que assim seja. Muito obrigado. Um abraço, um beijo, meu carinho, uma boa semana, uma excelente semana e que possamos continuar com os ensinamentos precisos da Joana, aliás, da Amélia. E eu não posso esquecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo, meu carinho, meu amor. Fique em paz.